Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? De praxe, né? Eu costumo perguntar isso porque a gente está ainda numa pandemia e aí vocês estão aí do outro lado assistindo aí minhas aulas, todas as aulas, e é importantíssimo que você faça isso, tudo bem? Abraço aí ao pessoal da zona rural, os alunos ligadinhos que a gente sabe que estão lá, com toda a dificuldade, mas ligados aí nas aulas, pessoal aqui da zona urbana, ok? Alunos do quarto ano aí, a toda. Já agora, nesse tempo, mesmo em pandemia, mas assistindo nossas aulas. E aí aquela dica, perdeu alguma aula, porque sempre pode acontecer algum problema, a conexão falhou, energia faltou, teve algum problema na TV, não conseguiu conectar, você pode baixar no celular e aí você assiste aí a hora que você quiser, só não pode deixar de assistir, tudo bem? Lembrando que as aulas são sequenciadas, se você perde uma aula, você provavelmente vai ter dificuldade para entender a próxima, porque elas são na sequência. Elas têm os conteúdos são interligados, tudo bem? Vamos lá então o que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai falar sobre Piauí, tá? Como a gente sempre já coloca aqui, falar do Piauí é muito bom, gente, porque a gente fala do nosso povo, da nossa terra, da nossa gente. E eu gosto muito de falar do Piauí, porque eu sou piauiense, né, como a gente chama. Lá na minha terra a gente chama quiba, né? Quando a gente chama alguém que é de outro lugar, lá do interior, a gente é quiba. Isso é uma história longa que não dá para contar aqui, mas o importante é a gente falar sobre regiões econômicas do Piauí, então a gente vai falar muita coisa sobre a questão relacionada à agricultura, pecuária, desenvolvimento econômico do estado. Nossa habilidade, conhecer as principais atividades econômicas do Piauí. Quando a gente fala atividades econômicas do Piauí, a gente está falando sobretudo sobre aquelas atividades que desenvolvem o estado, tá? Mas não só que desenvolvem o estado, mas também que traz para a economia piauiense um desenvolvimento e, no caso, também melhores condições de vida das pessoas, das famílias. Eu vou pedir que vocês olhem para essas imagens que eu vou apresentar agora. A primeira aqui, da cidade de José de Freitas. A cidade fica pouco mais de 50 quilômetros aqui distante de Teresina. Aqui é a 10ª Feira da Agricultura Familiar em José de Freitas, tá? Olha só, Feira da Agricultura Familiar. Isso aqui no Nordeste, aqui no Piauí, é muito comum, a gente vai falar sobre isso. Outra, Granja em Valença produz mais de 130 toneladas de carne de frango por mês e 200 mil ovos por dia. A gente sabe que a carne está um absurdo, o frango também aumentou. Então você vê uma manchete como essa, em que o Piauí se destaca pela produção de frango, só nos resta a gente, de certa forma, perceber que o nosso estado está em desenvolvimento, em desenvolvimento e se desenvolvendo, não é isso? Aqui você vê, ó, são todos frangos, parece um corredorzão enorme, né? E aqui você vê também frangos sendo produzidos. Outra, agronegócio retoma a produção nos cerrados piauienses. Gente, quando a gente fala o cerrado aqui no Piauí, é muito importante a gente falar sobre isso. Naquela região lá de Gurgueia, Bom Jesus, Uruçuí, que fica lá para o sul do estado, se algum dos pais de vocês ou vocês já viajaram por aquelas bandas, você vai ver, quando você entra ali, quase chegando na cidade da Bahia, você vê aqueles grandes campos de plantações de soja, certo? Enormes campos de plantação de soja, aqueles silos enormes que guardam o produto soja. Então, isso hoje é uma realidade, tá? No Piauí é uma realidade, sobretudo no sul, que lá a gente chama de cerrados. Então, o que foi que aconteceu? Muitos agricultores ou grandes produtores vindo lá do sul e sudeste vieram, se instalaram aqui no sul, compraram grandes regiões de terras e resolveram investir na soja. Então aí você já tem uma grande região econômica que é considerada aqui no Piauí, que é exatamente aquela região lá de Bom Jesus, Uruçuí, região do Gurgueia. Tudo bem? Bom, vamos lá. O que é atividade econômica? A gente já mostrou algumas. Agricultura familiar, a questão lá dos cerrados, agricultura nos cerrados, tá? A criação de frango. Mas o que é atividade econômica? Vamos lá? A atividade econômica gera riqueza mediante a extração. Lembra quando você vai extrair um dente? Você vai tirar, né? Você vai retirar. A extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços,
tendo como finalidade a satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros. Olha para cá, atividades econômicas praticadas no Piauí. Você tem a produção de diversas atividades econômicas, ok? Como a pecuária, a agricultura, a prestação de serviços, certo? A agropecuária, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui. Quando a gente fala extração, transformação e distribuição, imagina o seguinte, um agricultor, ele tem um pedaço de terra, ele vai plantar, tá? Quando ele planta, depois ele vai colher, então ele vai extrair. Depois ele vai transformar isso, por quê? Porque, por exemplo, ele pega o arroz, ele não vai vender o arroz do jeito que está ali, ele vai pilar o arroz, que é tirar as cascas, então vai transformar. E depois ele vai distribuir isso, tá? Ele vai revender isso aí distribuindo, tudo bem? Bom, principais atividades econômicas do Piauí. Aí a gente entra naquela questão para a gente poder descobrir quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui no estado do Piauí. Vamos lá? Agricultura, pecuária, comércio, indústria, turismo e extrativismo. Bom, quando a gente fala em agricultura, é bom citar aqui a agricultura familiar, aquele tipo de agricultura em que é cedido um pedaço de terra para as famílias plantam, produzem para o seu sustento, para a sua própria necessidade e acabam também vendendo para pequenos comerciantes. Então, isso também se torna uma necessidade econômica, tá? As indústrias presentes aqui no estado atuam principalmente na fabricação de produtos químicos, tecidos e bebidas. Gente, o Piauí, sobretudo a capital Teresina, é um grande polo industrial têxtil. O que é isso? Fabricação de tecidos, roupas, confecções de modo geral, ok? Bom, aí nós temos lá a agropecuária. Agropecuária é quando você tem essa junção da agricultura com a pecuária, ok? Nós temos o comércio, que é muito desenvolvido aqui no estado e aqui na capital principalmente, a indústria, o turismo e o extrativismo, ok? Bom, no setor econômico, o estado do Piauí apresenta uma grande variedade de atividades. Por exemplo, vamos ver agora. Agropecuária. Então você tem, como eu disse, essa mistura da agricultura com a pecuária. Lembrando, quando fala em pecuária, a gente está falando explicitamente aqui, não se relaciona somente à criação de gado bovino, ok? Quando eu falo gado bovino é porque existem outros tipos de pecuária, como por exemplo no caso dos búfalos lá da região de Marajó, lá no Pará. Então, quando a gente fala gado bovino ou, como a gente já falou aqui, a criação dos frangos. Bom, aí nós temos, no caso, as grandes granjas que a gente tem aqui no estado, como atividade econômica. Nós temos, dentro desse processo da agricultura, a produção de milho, o mel natural, sobretudo lá na região lá dos picos, né, que a gente chama lá na região de picos, o algodão, ali na base da região também, na região sul do Piauí, na região do Gurgueia, os ovinos, que é a criação de ovelhas e carneiros. Gente, comer uma carne de bode assada é muito bom, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, a cidade de Campo Maior, que se tornou um polo dessa venda de carne de bode. Mas nós temos também lá em Picos, uma grande região de produção desse tipo de atividade econômica, tá? É muito bom. Suínos, criação de porcos, né? Caprinos, como eu já falei, a criação de bodes e ovelhas. Então, isso tudo faz parte da atividade econômica dentro da agropecuária. Vamos ver o que diz lá. A atividade pecuária no estado é tradicional. A mesma foi uma das primeiras fontes de renda ao longo da história do Piauí. As principais criações praticadas no estado são bovinos, caprinos, suínos, ovinos e asininos. Olha, a gente já falamos aqui sobre isso, que o estado do Piauí, ele basicamente surgiu, e a nossa capital também surgiu, com a criação de gado. Lembra lá, quando a gente falou lá em Oeiras, Vila da Mocha, tudo isso lá na parte de história? Então, com as grandes fazendas de gado, que a gente já viu lá na aula de geografia,
vieram também as atividades econômicas. Então, a pecuária, a criação de gado bovino, foi a primeira atividade econômica desenvolvida aqui no estado do Piauí, ok? Bom, curiosidades piauienses. É muito importante a gente pensar nisso. Quais são as curiosidades que a gente tem dentro das atividades econômicas? Vamos lá? Olha só. A maior granja de frango do Piauí está localizada na cidade de Valença. Está aqui, ó. Sabiam disso? Aposto que não. A maior granja de frango do Piauí está localizada na cidade de Valença. Então, muito da carne de frango que a gente come aqui, absorve aqui, vem de Valença, ok? Tá bom? Agora é bom saber disso, para a gente poder já entender como é que funciona esse contexto econômico do Piauí e a gente pensar que o Piauí é um grande polo de desenvolvimento econômico. Não é somente um estado que parece lá uma meia, né, como a gente já percebeu no mapa, mas é um estado que produz muito. Bom, cerca de 64% das riquezas produzidas no estado do Piauí estão concentradas em apenas 10 municípios do estado. Isso é importante a gente saber. O município com as maiores riquezas é a capital Teresina. Em seguida vem Parnaíba e Picos. Claro que são as 3 grandes maiores cidades do estado do Piauí, tá? Por que a gente fala Teresina? Primeiro porque é a capital, e segundo porque é a maior cidade em termos de população. Então, quando você tem um grande número de pessoas, você também acaba tendo uma grande necessidade de serviços e atividades econômicas, como é aqui o caso de Teresina. Aqui é a nossa foto, para a gente demonstrar isso. Teresina é um grande polo de desenvolvimento em serviços, sobretudo, e no comércio e na saúde, tá? Bom, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder entender como é que funcionam as atividades econômicas ligadas, por exemplo, à atividade da agricultura familiar. Então vamos lá. Aqui eu trouxe algumas feiras, alguns mercados para mostrar para vocês de algumas cidades. Aqui em Teresina nós temos o Mercado Central, que é um grande polo econômico de comércio de produtos, chamado Mercado Velho, mas também nos bairros a gente tem os diversos mercados. Por exemplo, a região do Grande Liceu tem um mercado que basicamente vem gente de tudo quanto é aquela região ali, da região do Grande Liceu, para comprar no domingo, fazer a feira, como eles chamam, ali no mercado do Disseu. Mas tem um mercado também da Pissarra, tem o mercado do Mafuá, tem o mercado do Mucambinho, certo? Tem o mercado do Parque Piauí, do Saci, então todos são mercados que aglomeram, que fazem esse polo de desenvolvimento econômico nessa venda de mercadorias. Aqui nós temos o mercado público de Parnaíba, tá? Gente, é interessante isso aqui. Quando você vai em Parnaíba, se você for num sábado, 5 horas da tarde, passar em frente ao mercado, você vai ver aquela grande quantidade de carne, né? Peças de boi, certo? Penduradas no mercado. Sabe como é que se chamava? Ainda se chama, mas costumava chamar isso? A gente chamava antigamente de carne da moita. Então, quando a pessoa ia comprar uma carne que não era de um frigorífico especializado, credenciado, fiscalizado pelos entes do governo, a gente chamava que estava comprando carne da moita, porque era uma carne que era abatida de forma escondida, né? Então chamava-se carne da moita. Aqui não é basicamente carne da moita. É uma tradição que eles têm lá de estender a carne no sábado para comercializar no domingo, pela manhã, tá? Que é o maior fluxo de pessoas. Aqui nós temos o Centro Comercial de União, que fica bem no centro da cidade. É bem interessante também, porque lá tem um mercado. Ele é bem pequeno, não é tão grande. Em relação ao nosso aqui, ele é bem pequeno. Mas ao lado dele tem diversos comércios que vendem produtos ligados também à questão da agricultura, pecuária. Existe muita venda de frango, galinha, a céu aberto ali. Então é interessante. Aqui nós temos o Centro Comercial de Floriano, também é um grande centro comercial de prestação de serviço. Aqui a Feira Comercial da cidade de Picos, que é muito grande, e fica ao lado da matriz, da igreja matriz. Então é bem interessante isso aqui. Isso aqui é a céu aberto. Isso aqui era comum, gente, na década de 70, 80, e ainda hoje eles preservam isso, esse comércio. E aí vem gente do interior, da zona rural, de outros municípios para fazer compra aqui no mercado de Picos.
Aqui o Centro Comercial de Teresina, que a gente já sabe que ele é muito pujante, como a gente chama, né? O comércio de Teresina é tem muito fluxo de gente, pessoas ali andando no centro. E aqui o Centro Comercial de Campo Maior, que também é muito grande. Quando você entra em Campo Maior, você já vê enormes quantidades de carne, sobretudo carne de sol, sendo vendidas. A gente sabe que Campo Maior é considerado uma das cidades que tem a melhor carne de sol, alguns dizem até do Nordeste, tá? Eu prefiro ficar mesmo com a carne de sol de Campo Maior e aqui de Teresina também, mas dizem que lá é que tem a melhor carne de sol do Nordeste, tudo bem? Então isso aqui são diversas imagens que a gente percebe de como as atividades econômicas aqui do Piauí, elas são muito desenvolvidas, bom? Bom, comércio varejista. Quando a gente fala comércio varejista, é aquele comércio que, por exemplo, está aí perto da sua casa. Lá na quitanda do seu Raimundo, na quitanda do seu Joaquim, você vai lá e compra 1 quilo de arroz no varejo, tá? Não compra em grande quantidade, no caso do atacado. Aí nós temos o vestuário, nós temos os calçados. Aqui em Teresina nós temos indústria de calçado e indústria de vestuário. E aqui no setor financeiro nós temos as concessionárias de veículos, entre outros, né? A minha mulher diz o seguinte, aqui em Teresina tem 3 coisas que tem muito. Hospital, né? Polo de saúde que a gente fala, as concessionárias, que ela diz, e a questão que a gente fala muito, né, aqui em Teresina, quando se fala do comércio, é exatamente a prestação de serviço. Então você tem muito servidor público aqui em Teresina, porque a cidade nasceu assim, tá? É uma cidade que não tem 1 milhão de pessoas, está na faixa de 895 mil pessoas. Então, se a gente for considerar em relação a outras grandes cidades, Teresina é uma cidade ainda muito pequena, mas é uma cidade que se desenvolveu muito, da década de 90 para cá, tá? Basta a gente pensar que até 90, por aí, 93, 94, a gente não tinha shoppings aqui em Teresina. E de repente surgiram 2, ok? Ali na beira do rio Puti. Depois surgiram mais 1. E hoje a gente tem 4 shoppings de Teresina, sem contar o shopping da cidade que fica ao lado do Mercado Velho. Então a gente tem 2 shoppings ali à beira do rio Puti, nós temos um outro que fica ali perto da Assembleia Legislativa, e nós temos um que fica ali na região do Grande Disseu, tá? Chamado Shopping do Grande Disseu. Além, claro, do shopping da cidade. Então Teresina se desenvolveu de uma forma e acabou alavancando também o desenvolvimento do estado do Piauí. Bom, atua principalmente na fabricação de produtos químicos, tecidos e bebidas. Aí nós estamos falando do comércio varejista, ok? Gente, Teresina, se vocês observarem, se tornou um polo de farmácia, drogarias. Toda esquina você encontra uma. Por quê? Bom, aí a pergunta que se faz é, se não houvesse público, que a gente chama de demanda, haveria instalação disso? Não. Então, se tem demanda, ou seja, se tem procura, é porque as grandes empresas acabam se instalando aqui, tá? E aí não posso deixar de falar da nossa cajuína. Gente, há uma disputa entre os cearenses e os piauienses, porque os cearenses, eles ainda insistem em falar que a cajuína pertence a eles, é um produto genuinamente deles, e não é, tá? A cajuína é um produto genuinamente piauiense. A gente tem que lembrar que Teresina foi um dos grandes polos e continua sendo polo de desenvolvimento de produção de cajuína, tudo bem? Aqui nós temos a produção têxtil, que é produção de indústria de confecção. Bom, a indústria, como a gente está vendo aí, e aí não posso deixar de falar como atividade econômica o turismo. É uma importante fonte de receita para o Estado, no entanto, essa atividade é desenvolvida especialmente no litoral, lá na região de Parnaíba, Luiz Correia, tá? Toda aquela região, e nas ilhas que a gente sabe que tem por lá. Contudo, existem parques nacionais no sul que atraem muitos turistas. Olha só, uma das atividades econômicas que a gente pode não incluir, mas eu, pessoalmente, faço questão de incluir, por exemplo, é o turismo na Serra da Capivara, tá? Quando a Serra da Capivara surgiu na década de 70, ela surgiu simplesmente como um local de visita, depois ela foi se desenvolvendo, e hoje São Raimundo Nonato se constitui numa cidade que também é polo turístico, vem gente de tudo quanto é país, inclusive aqui do Brasil, para visitar
lá o Museu do Homem Americano, que fica lá na Serra da Capivara, ok? Localizada lá em São Raimundo Nonato. No litoral, a gente já sabe que tem Parnaíba, cidade de Parnaíba, Luiz Correia. Tem o Delta do Parnaíba, gente, que é muito bom. Quem já visitou sabe como é bom visitar o Delta, porque ali é um passeio que você faz e você vai descobrir novas formas e muita vida no Delta, tá? Vida que eu chamo vida marinha mesmo. E é interessante, porque nós temos aqui no Piauí o único Delta, nós temos aqui no Piauí o único Delta que fica ligado ao oceano, tá bom? Teresina é considerada uma única cidade classificada na categoria A pelo Ministério do Turismo. Isso aqui é uma classificação que tem no Ministério do Turismo. Quando fala categoria A, é porque é uma das melhores cidades para você visitar quando você vai praticar o turismo. Bom, Piauí é o maior produtor de pó de carnaúba do Brasil. Campo Maior hoje ainda é considerado uma das cidades que tem a maior produção de carnaúba. Aí você pode dizer, professor, mas o que se fabrica com a carnaúba? Gente, para vocês terem uma ideia, muitos dos pequenos produtos, peças que a gente tem nos celulares, vêm da cera de carnaúba, tá? Há algum tempo atrás, os discos de vinil, aquele disco que a gente colocava nas radiolas, eram feitas da cera da carnaúba, mas a cera da carnaúba não é somente isso, é um grande produto de exportação, ou seja, as pessoas produzem aqui para vender para outros países, sobretudo os países da Europa, e lá eles produzem, transformam isso em subprodutos e acabam vendendo de volta para a gente aqui. Carvão vegetal também é uma das grandes produções. Vocês não devem lembrar, mas os pais de vocês, eu acho que os pais de vocês devem lembrar, mas os avós com certeza, que aqui antigamente se praticava isso na produção de caeira, que a gente chama de caeira, né? Jogava um buraco no chão, preparava, colocava madeira seca, cobria, certo? Com terra, depois tocava fogo num buraco do lado, a fumaça saía pelo outro, e aí no outro dia você ia lá e você retirava o carvão, tá? O município de Jerumém é considerado um dos maiores produtores de carvão vegetal do Brasil, já foi motivo até de polêmica, em algumas empresas de lá foram acusadas de trabalho escravo, usando crianças. A gente não vai comentar sobre isso, mas é importante saber que o carvão vegetal também é uma das atividades econômicas aqui do estado. Bom, aqui nós estamos falando de extrativismo, nós falamos sobre agricultura, falamos sobre pecuária, falamos sobre o comércio e agora estamos falando do extrativismo. A agricultura, para a gente poder amarrar melhor. Dentre as várias culturas desenvolvidas ao longo do território piauiense, as de maior destaque são milho, feijão, arroz, mandioca, algodão, cana-de-açúcar e soja, incluindo ainda a produção de manga, laranja, castanha de caju e algodão. Bom, eu não vou falar nem da manga, castanha de caju e cana, porque a gente sabe, aqui na cidade de União, a gente tem um dos grandes produtores de cana-de-açúcar que produz o etanol, e manga, a gente não... Se você olhar para o quintal de casa, muitas vezes você tem um pé de manga ali, certo? Então, milho, arroz, algodão e feijão são grandes produções aqui do estado. Aqui a administração, um quadro que mostra essa divisão, por exemplo, a administração pública é 29,12%, então a gente vê que a prestação de serviço público é muito grande aqui no estado. O comércio atacadista e varejista, 17,20%, também é muito grande. Construção civil, 10,78%. Administração de serviços de suporte, 8,46%. Serviços sociais e de saúde, 7,2%, isso é bem grande. Indústria, 6,74%. E aí nós temos educação, 6%, tá? Então aqui você vê, nesse quadro, de certa forma, o que é que predomina mais como atividade econômica aqui no estado. E a gente percebe que a prestação de serviço, o comércio varejista e a construção civil são os maiores polos de desenvolvimento econômico, ok? Interessante falar sobre a construção civil, né? Da década de 90 para cá a gente teve muito isso e continua tendo. Aqui, de 2000 para cá, houve uma explosão, um boom, né, que a gente chama, na questão da construção de condomínios. Aqueles condomínios verticais como os condomínios horizontais, aqueles condomínios de casa. Então houve esse boom e cada vez mais está crescendo para as periferias. Então você vê muito condomínio sendo construído na região do Grande Seu, na região ali leste,
na região ali do Mucambinho, você vê muito condomínios surgindo. E condomínios que são, digamos assim, para a classe C. Quando a gente fala classe C, é aquela classe que está ali entre a classe mais alta e a classe média, né? Ok? Bom, gente, então, a partir das informações que acabamos de verificar, para a gente encerrar, fica claro que a economia do estado do Piauí encontra-se ainda atrasada na indústria, uma vez que o setor primário prevalece na totalidade das atividades. O que é setor primário? São aquelas atividades de comércio, varejista, atacadista e prestação de serviço. Até mesmo a agropecuária não foi mecanizada, e as técnicas de cultivo, em sua maioria, se encontram nos modos tradicionais. Aquela coisa, sobretudo nos pequenos municípios, os pequenos agricultores ainda, por exemplo, queimam o mato, a roça, eles chamam lá de capoeira, né? E aí, naquelas regiões, eles queimam, ainda usam muita queimada para poder desbastar a área. Depois eles fazem um plantio, e geralmente esse plantio ainda é muito precário. É feito de forma manual, tá? Pergunte para os pais de vocês, para os avós, o que é coivária, que eles vão dizer para vocês o que é, tudo bem? Dica, o que é coivara? Vá lá no YouTube e pergunte. Bom, nosso desafio de hoje. E aí eu trouxe um desafio bem bacana, que não vai necessitar do livro, mas vai necessitar que você faça pesquisa. Que tal você pesquisar na internet alguns produtos que são fabricados aqui no Piauí e compartilhar essa informação com seus colegas de sala? Bom, aí você pode dizer, pesquisar da manga, do caju, da cajuína, exatamente, certo? Quais são os produtos que são fabricados ou comercializados aqui no estado do Piauí? Por exemplo, aí na sua comunidade, quais são os produtos? Tem mercado aí na sua comunidade, onde você mora? Quais são os produtos que são comercializados? Faz essa pesquisa na internet, lá tem, tudo bem? Gente, encerramos por aqui mais uma aula. Lembrando, perdeu a aula? Vai lá, baixa a aula, pede o link lá ao seu professor, para você assistir a hora que você quiser. Você baixa no seu celular, assiste a hora que você quiser. Só não pode perder as aulas, tá? Elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. E é uma continuidade do que está sendo ministrado lá nos grupos e na plataforma MOB. Tudo bem? Beleza? Vamos ficar na próxima aula. Próxima aula a gente continua. Tá? Não esqueça que nós já estamos ainda na pandemia, os cuidados são necessários, aqueles mesmos cuidados que a gente vem repetindo sempre aqui, tudo bem? Tchau e a gente se vê na próxima aula.